A reforma de 2019, ela foi uma reforma muito intensa para aqueles que até então se aposentavam por tempo de contribuição. Cito novamente o caso de alguém que tenha começado a trabalhar aos 20 anos. Vamos supor que seja mulher, que fosse mulher. Então, pelas regras anteriores, ela poderia se aposentar aos 50 anos de idade. Agora, tendo que completar 100 pontos, ela vai ter que precisar trabalhar até os 60 anos para, com 60 mais 40 de contribuição, completar os 100 pontos. Então, veja, é uma reforma que faz um conjunto de pessoas trabalhar até mais 10 anos. Foi muito intensa a reforma. Então, a minha avaliação é que, no caso das pessoas que se aposentam antes por tempo de contribuição, agora pelo sistema de pontos, é muito difícil esticar muito mais essa corda que já foi esticada na reforma de 2019. Até pelo fato de que é extremamente razoável estabelecer alguma diferenciação, de tal forma que quem contribuiu 40, 41, 42 anos de idade tem algum benefício e se aposentar um pouco antes de quem está se aposentando por idade. Agora, o ponto é o seguinte, você pergunta, a idade de aposentadoria terá que ser modificada? Então, a pergunta foi, a idade mínima de aposentadoria terá que ser modificada, se não me engano? Então, eu diria, a idade mínima de aposentadoria acho difícil exatamente pelo fato de que a reforma de 2019 mexeu muito. Mas a idade de aposentadoria de quem se aposenta por idade, ela acredito que terá que ser modificada em algum momento. Você sabe, você comentou isso, Mara, na sua generosa apresentação, eu lido com esses temas desde os anos 90, desde antes da primeira reforma, né? E, com perdão da linguagem coloquial, sempre que a gente se defronta com essas coisas, né? Já vem na hora das perguntas, sempre tem alguém dizendo, mas novamente querem sacanear os velhinhos, não é? Na linguagem popular. Mas presta atenção no seguinte, nós tivemos algumas reformas da Previdência, não foi apenas uma. Tivemos a reforma do FHC, na verdade foram duas, não é? Uma constitucional e outra a do fator previdencial. Tivemos a reforma de 2003 do governo Lula e tivemos a reforma muito importante do governo Bolsonaro, digamos. Ele ocorreu no governo Bolsonaro, embora Bolsonaro em particular não tenha mérito nenhum nessa reforma, simplesmente veio no decorrer da discussão daquela proposta do Temer de 2016, tá? Mas muito bem. Quando se pensa em aposentadoria, a primeira coisa que vem à memória, 65 anos. 65 anos se aplica aos homens. Mas acompanhe o raciocínio. A reforma de 2019 mexeu na condição de quem se aposenta por idade. Desculpa, a reforma do FHC mexeu na condição de quem se aposenta por idade aos 65 anos? Não. A reforma do Lula? Não. E a reforma do Bolsonaro? Ela foi muito intensa para quem se aposenta por tempo de contribuição, mas para homem que se aposenta por idade, não. Então, embora essa seja a aposentadoria mais característica, ela não foi afetada por nenhuma das três reformas. Ou seja, as regras de hoje são as mesmas de 1988, 36 anos atrás, quando neste período a expectativa de vida de quem chega aos 65 anos se ampliou durante 4 anos. Tá? Então, o que nós estamos defendendo, digo, nós incluo o Paulo Daphne, com quem acabamos de lançar um livro, embora eu tenha lançado outros artigos mais acadêmicos, alguns sozinhos e outros com outras coautorias, né? Mas, enfim, o conjunto de pessoas que defendemos essas ideias defende que a idade de aposentadoria de quem se aposenta por idade seja elevada, obviamente, em um processo gradual, estamos falando de uma transição de 10 a 20 anos, etc., até 67 anos, que é um padrão para o qual uma série de países começam a migrar. Eu, muitas vezes, me defronto com a crítica, né, feita na hora das perguntas por
pessoas que não estão familiarizadas com onde está. Você não pode comparar o Brasil com os países desenvolvidos. Podemos sim, tá? Pelo fato de que nós somos um país muito mais pobre, com uma série de aspectos, mercado de trabalho dual, informalidade, um grau de miséria que não existe nos países desenvolvidos, um grau de pobreza também, etc., etc. Mas o universo das pessoas que passam, digamos assim, pelos rubicões da vida, tá? Quais são os rubicões da vida? São basicamente 3, tá? Aqui no Brasil. O primeiro é o primeiro ano de vida, porque a nossa mortalidade infantil, felizmente, caiu enormemente ao longo dos últimos 40, 50 anos, mas ainda é mais importante do que nos países desenvolvidos. Então, quando você calcula a chamada expectativa de vida ao nascer, você computa a expectativa de vida dos futuros sobreviventes e a expectativa de vida dos bebês coitadinhos que vão morrer no primeiro ano. Então, que isso joga a média daquele universo de nascidos para baixo. Mas, ultrapassado o primeiro ano, você já tem uma primeira elevação. Depois, infelizmente, dada essa chaga terrível, que é o drama da violência no Brasil, você tem uma mortalidade relativamente elevada aí na faixa dos 15 a 25 anos por problemas de violência, né? Por esses jovens que passam a ser parte de gangues, etc., acabam morrendo ou por conta de disputas entre tráfico, etc., ou às vezes em confronto com a polícia, e depois as causas de mortalidade comuns na vida adulta associadas a problemas basicamente ligados à doença de câncer ou problemas cardíacos, que afetam mais particularmente os homens. No caso das mulheres, os avanços universais da medicina reduziram muito, felizmente, uma causa-morte muito importante e tipicamente feminina, não é? Que era o câncer de mama. Todos nós conhecemos exemplos da geração de nossas mães e avós, que morria muita gente. Hoje ainda é algo que ocorre, mas é um evento raro, é um evento comum ao descobrimento do câncer, mas há um tratamento com a identificação precoce, não é? E aí isso elevou bastante a expectativa de vida das mulheres jovens, não é? Porque antes parte delas morriam no meio do caminho e agora chegam aos 60 anos. Então, o que eu queria dizer é que aos 62, 65 anos, a expectativa de vida do brasileiro que chega vivo a essa idade não difere muito da expectativa de vida de um europeu, de um norte-americano. Então, da mesma forma que os outros países estão migrando para essa situação de uma aposentadoria na altura dos 67 anos, acredito que o Brasil deverá fazer o mesmo percurso, com esta possibilidade de permitir a aposentadoria alguns anos antes, não é? 60 e alguma coisa, para quem tiver muito chão transcorrido com 40, 42 anos de contribuição, que dá, digamos, um lastro atuarial para justificar a sua própria aposentadoria um pouco antes. Então, isso que você falou, quer dizer, aumentar essa idade para 67, que está ocorrendo em vários países, principalmente na Europa, e o outro movimento que ocorre é igualar homens e mulheres. Você acredita que a próxima reforma da Previdência, eu tenho escrito um pouco sobre isso, de que ela vem, a próxima, muitas reformas vão vir aí ao longo do tempo, e que a próxima já está contratada. Eu acho até que a epidemia mostrou que ela vai vir até antes do que estava se imaginando que ela viesse. Você acha que essa próxima reforma ela vai vir neste sentido, do aumento da idade mínima para 67 e igualar homens e mulheres, a idade mínima para homens e mulheres? Excelente questão, e aí, novamente, aproveitando as vantagens da internet, que nos permite ter um tempo maior, aí eu me permitiria te dizer, explicar para quem está nos assistindo, o que eu tenho defendido, em particular, depois da reforma. Quando foi aprovada a reforma de 2019,
todos nós que defendemos a reforma, nos anos anteriores e no debate dela, sabíamos desde o primeiro minuto, após a aprovação da reforma, em novembro de 2019, que era inevitável ter uma nova reforma posterior que, digamos, aprimorasse alguns aspectos que ficaram no meio do caminho. Você me acompanha há muitos anos, sabe que eu defendi durante muitos anos um conjunto de pontos, eram 7, 8, 9, num determinado momento eu bolei a ideia de um decálogo da reforma, não é? Que era fácil pensar em mais alguma coisa, não é? Para pensar em 10 pontos que deveriam constar de uma reforma da Previdência. Mas, nas minhas palestras, durante os anos 90, 2000, 2010, eu mesmo dizia o seguinte: olha, sabendo o país em que a gente mora, os problemas políticos, o fato de que o presidente da República nunca tem, pelo seu partido, maioria na Câmara, etc., etc., eu defendo essas coisas. Mas se eu fosse o presidente da República, eu chamaria o Fábio Giambiagi, o Paulo Tafno, o Marcelo Caetano da ocasião e diria o seguinte: vem cá, você defende esses 10, 12, 9 pontos, tá? Ok. Mas desses pontos, quais são os 3 ou 4 mais importantes? Me diga. Aí eu diria, A, B e C. Então, pronto, vamos focar nesse e aprovar isso tentar aprovar isso no Congresso, tá? Então, seja pelo fato de que a própria reforma, a própria proposta original não incluía isso, seja pelo fato de que no processo de tramitação parlamentar houve, obviamente, concessões feitas ao Congresso, o fato é que uma série de pontos ficaram de fora